Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 10 de outubro de 2024, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje nós estamos na lição de número 283. A minha verdadeira identidade habita em ti. A minha verdadeira identidade habita em ti. E esse pronome ti está com letra maiúscula. E a palavra identidade está com letra maiúscula. Então a identidade aqui, ele está falando do Cristo em nós, e o ti se refere a Deus, nosso Pai. Então, a minha identidade, o Cristo em mim, habita em ti, meu Pai. Tá? É isso. Pai, não, deixa eu ler o texto primeiro. O que é o Espírito Santo é o nosso texto de hoje. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos. Pois cenas e sonhos têm que ser trazidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para te restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa, né? Tá falando aqui de nós voltarmos para as nossas mentes certas, ok? Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai, é um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Muito bem. A lição do dia, lição 283, a minha verdadeira identidade habita em ti. Pai, eu fiz uma imagem de mim mesmo e é a isso que chamo de filho de Deus. No entanto, a criação é como sempre foi.
pois a tua criação é imutável, que eu não adore ídolos. Sou aquele a quem o meu Pai ama. A minha santidade continua sendo a luz do céu e o amor de Deus. Não está em segurança aquilo que é amado por ti? Não é infinita a luz do céu? Não é o teu filho a minha verdadeira identidade, quando tu criaste tudo o que é? Agora somos uma em identidade compartilhada, tendo Deus, nosso Pai, como a nossa única fonte, e tudo o que foi criado como parte de nós. E assim oferecemos a nossa bênção a todas as coisas, unindo-nos amorosamente ao mundo todo, que o nosso perdão faz com que seja um conosco. Então a lição 283, para ser praticada no dia 10 de outubro, a minha identidade, a minha verdadeira identidade habita em ti. E aqui nós passamos então para a leitura do nosso livro-texto desse ano, o acompanhante do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, né, do Allen Watson, do Robert Perry. Estamos no volume 2, já lemos o volume 1 inteiro, maravilhoso, né? E passamos aqui ao comentário. Primeiro eu vou dar para vocês o objetivo da lição, que ele não dá, né? Então, o objetivo dessa lição, ele é o mesmo objetivo de várias outras lições do curso, que são basicamente a mesma ideia colocada de formas diferentes, né? Então, como é que funciona? Qual é o objetivo dessa lição? O que Jesus quer? Jesus quer nos lembrar da nossa verdadeira identidade. E ele faz isso de diferentes formas, né? Para usar uma expressão que a gente tem na língua portuguesa, da qual eu gosto muito e utilizo muito, Jesus quer cercar por todos os lados, né? Porque se ele cerca por todos os lados, ele vai alcançar diferentes mentes, né? Diferentes estruturas de pensamento. A minha estrutura de pensamento é diferente da sua. A sua é diferente da do seu marido. A do seu marido é diferente da do chefe dele, né? Então ele fala a mesma coisa de outras formas. Até porque, se a gente acreditasse nisso, né, como ele falou na lição de ontem, a salvação do mundo seria completa, né? Se nós acreditássemos por um instante que a nossa verdadeira identidade é o Cristo, então nossas vidas seriam completamente diferentes. E nós estamos nesse processo, digamos assim, de sermos convencidos, né? Jesus está nos convencendo e nos trazendo essa ideia de formas diferentes, tá bom? Então, para mim, esse é o objetivo da lição. É nos trazer mais uma vez essa consciência de que esse ego, corpo, personalidade, né, que vocês veem, que tá aqui, que nessa encarnação assumiu um sexo feminino, tem um nome de Jaqueline Mariano, né, tem uma profissão, faz uma determinada coisa, abriu um canal no YouTube, não é a minha identidade verdadeira, né? Isso é um personagem que eu estou desempenhando num mundo da terceira dimensão. É o meu avatar de jogo nesse holograma no qual estamos sonhando, que estamos vivendo, ok? Quem é a minha verdadeira identidade? É o Cristo em mim, eterno, imutável, invulnerável. É o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado, tá bom? Comentário. Habitar significa viver. E aí ele dá um verbo aqui, gente, que é uma tristeza, porque justamente a tradução dele pra gente é habitar, né? Estar num determinado lugar, mas também significa permanecer imutável, tá? Então esse habitar também quer dizer permanecer imutável, ok? Lembrando que para você que está estudando comigo todo domingo, né? Para você que está tendo a oportunidade de acompanhar comigo as aulas do livro-texto, você sabe que
diversas palavras, dezenas de palavras em Um Curso em Milagres não têm o mesmo significado que nós damos a elas na nossa linguagem normal, né? Então, quando eu falo de conhecimento, quando eu falo de milagre, quando eu falo de pecado, quando eu falo de salvação, expiação, Espírito Santo, Filho de Deus, livre-arbítrio, né? Por isso que a gente tem esse livrinho aqui, entre outros, esse livrinho aqui maravilhoso, que é como se fosse um dicionário de termos de Um Curso em Milagres, explicado pelo nosso querido, maravilhoso, amado Dr. Kenneth Wapnick, tá bom? Então vamos lá. E eu penso que é esse o sentido que o verbo tem nessa lição. A minha verdadeira identidade permanece não modificada em você. Ou pelo menos é assim que eu estou escutando essa lição no dia de hoje. Eu fiz uma imagem de mim mesmo. Eu fiz uma falsa imagem do que eu sou, um ídolo. E eu imaginei que essa imagem é o que eu sou. E esse é aquele a quem eu chamo de Filho de Deus. E esse é o entendimento do curso daquilo que tradicionalmente foi chamado de a queda do homem, lá no livro do Gênesis, né? Lembram disso? A queda do homem. E o homem cai num sono profundo e desse sono jamais acorda. Somos nós aqui brincando de metaverso, né? Mas estamos acordando. É chegado o momento, é chegada a hora. Se você ainda não assistiu a minha aula ao vivo, o verdadeiro significado do juízo final, e se você tiver um medo particular sobre o juízo final, então me mande um e-mail e ao fazer a contribuição eu vou liberar o acesso a essa aula para você, tá? E você jamais terá medo novamente do juízo final, tá? Muito bem. Claro, gente, que de acordo, a explicação que nós temos de acordo com Um Curso em Milagres, né? É isso que eu ensino. Quando eu trago aqui bibliografias auxiliares e quando eu faço essas lives especiais, de temas especiais, eu trago várias, são bibliografias que no meu entendimento são absolutamente congruentes com o ensinamento de Um Curso em Milagres, tá bom? Muito bem. Na compreensão tradicional judaico-cristã, o homem foi criado inocente e sem pecado, mas ele caiu no pecado e então corrompeu a sua própria natureza para sempre, o que seria então o pecado original, e ele bota esta expressão entre aspas, tá? O pecado original. Na compreensão de Um Curso em Milagres, tudo o que aconteceu é que nós imaginamos que tínhamos mudado. Nós fizemos uma falsa imagem de nós mesmos e pensamos, esse sou eu, essa sou eu. Mas nós verdadeiramente nunca mudamos de forma nenhuma. A nossa verdadeira identidade permanece imutável. Apesar do fato de termos feito ídolos, né? Os ídolos seriam os nossos egos, corpos, personalidades, tá bom? A criação é ainda agora como sempre foi, porque a criação de Deus não pode ser modificada. Há uma vasta diferença entre ter verdadeiramente corrompido a nossa natureza e apenas pensarmos que nós corrompemos a nossa verdadeira natureza. Na antiga visão, nós tínhamos um problema real, que seria solucionável apenas por meio de uma intervenção sobrenatural de Deus. Um pecado real tinha sido cometido e tinha que ser compensado com uma punição real. O pecado contra um Deus infinito requeria um pagamento igualmente infinito. E então,
o Filho infinito de Deus tinha que morrer no nosso lugar. E então uma nova natureza tinha que ser criada por Deus e de alguma forma injetada na humanidade, tendo renascido novamente, tendo nascido novamente. E aqueles que não tivessem recebido essa nova vida estariam condenados ao inferno. A danação eterna, não é mesmo? Não era nisso que nós acreditávamos? Não foi com esse referencial teórico que nós fomos criados? Não foi? A gente cresceu acreditando nisso. Não foi? Não, Jaque, eu não cresci. Você cresceu sim. Tá lá no seu inconsciente. Ah, mas os meus pais não praticavam, não iam à igreja. Tá lá no teu inconsciente. Pode ter certeza. Os teus avós praticavam, teus bisavós praticavam. E se não foi uma forma católica de injetar em você a crença no pecado, foi uma forma de outra religião. A crença no pecado está entranhada nas nossas mentes inconscientes. E o que a gente faz aqui com o curso é justamente cavucar e desentranhar e entregar para o Divino Espírito Santo e pedir a Ele que ilumine essas trevas em nossas mentes. E para isso eu sempre aconselho a vocês que leiam A Humanidade é Isenta de Pecado, do grande mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho no Yu. Tá bom? Na visão apresentada por Um Curso em Milagres, nenhum pecado real foi cometido. E a perfeição original da criação de Deus permanece imutável. Tudo que é necessário para que nós reconheçamos a nossa... E tudo que é necessário é que nós reconheçamos a nossa auto-identificação equivocada e que modifiquemos as nossas mentes sobre isso. Quando deixamos ir os ídolos ou as falsas imagens, que eu não idolatre mais os ídolos, a natureza do Cristo dentro de nós é descoberta e revelada, intocada pela nossa insanidade, né? Então tivemos um pesadelo. Acreditamos que esse pesadelo aconteceu, recebemos uma limitação que nos foi imposta de fora, mas agora somos nós que nos limitamos, porque mantemos essa crença viva dentro de nós e vivemos a partir dela, né? Vivemos a partir dela, consciente ou inconscientemente. Quer você queira, quer não, você hoje está vivendo em boa medida governado por essa crença no pecado. Pela tríade ímpia, o pecado no passado, a culpa no presente e o medo do futuro. Você pecou contra Deus e o abandonou. Você sente muita culpa por isso e você tem muito medo de que Deus venha pegar você. Venha no seu encalço. O que, aliás, de verdade, Ele já está fazendo, né? Muito bem. Como poderia aquilo que Deus criou como a luz do céu ser destruído e se tornar escuridão? Se Deus criou tudo o que é, tudo o que há, como poderia haver algo mais? Não há nada mais para eu ser. A cada momento no dia de hoje em que eu me encontrar julgando alguma coisa sobre mim mesmo, não gostando de mim mesmo, criticando duramente a mim mesmo, ou me sentindo culpado sobre aquilo ou sobre quem eu sou, que eu me lembre no dia de hoje que nada disso que eu estou vendo é a minha verdadeira identidade. A minha verdadeira identidade permanece em Deus e é parte de Deus. A outra aparente identidade é um ídolo, que eu não o idolatre. Que eu não me curve diante desse ídolo e atribua algum grande poder a ele ou o tema. Esse não é quem eu sou.
que eu me aquiete por um instante e volte para casa. E aí, se vocês lembrarem, essa frase aqui que ele está citando é uma lição. Que eu me aquiete por um instante e volte para casa. Ou algo assim, né? Que eu me aquiete nesse instante e volte para casa, né? Porque eu volto para casa quando eu me volto para dentro de mim mesmo. Não é mesmo? Agora tudo está ficando mais claro, não é verdade? Aquilo que eu reconheço, à medida em que eu reconhecer essa verdadeira identidade, eu devo tomar consciência de que, pela natureza do que isso é, ela deve ser compartilhada com toda a criação, porque a filiação é uma só, né? Quando eu reconhecer tudo como parte dessa identidade com letra maiúscula, identidade compartilhada, como outros aspectos do meu ser uno, ser com letra maiúscula, eu naturalmente oferecerei bênçãos a todas as coisas, me unindo amorosamente com todo o mundo, ok? E aí ele vai comentar o texto, o que é o Espírito Santo, tá? E assim, mas antes terminamos. E assim oferecemos a nossa bênção a todas as coisas, unindo-nos amorosamente ao mundo todo, que o nosso perdão faz com que seja um conosco. O mundo e eu somos um. O meu irmão e eu somos um. O meu irmão é um aspecto meu. Não, Jaque, não pode ser. Sim, é. Muito provavelmente esse irmão aí, em quem você está pensando, é um aspecto que você reprimiu, você encobriu, você jogou lá na sua sombra. E aí ele aparece para quê? Para tirar a sua paz, para assombrar você, para perturbar o seu juízo. Então o que você tem que fazer? Simplesmente integrá-lo. Como você faz isso? Pedindo ajuda para o Divino Espírito Santo. Porque, como eu já disse 1 milhão de vezes e vou dizer mais uma vez hoje, quem vai modificar a sua mente, quem vai corrigir a sua mente das loucuras que estão dentro dela, criando esse mundo louco que você testemunha e que você manifesta, né? Porque a projeção dá lugar à percepção, como você já aprendeu lá nos vídeos de 2022. Então, meu querido, minha querida, você resolverá tudo na sua vida como num passe de mágica, né? É simples, mas não é fácil. E é uma tarefa de uma vida. Enquanto a gente estiver aqui nesse nível de consciência chamado terceira dimensão. Se o planeta conseguir, se nós conseguirmos, o planeta vai ascensionar, né? O planeta está indo para a quinta dimensão. Se nós conseguirmos ter um nível de energia suficiente, um nível de energia mínimo suficiente para acompanhá-lo, então provavelmente a gente terá outras tarefas. Por enquanto a nossa tarefa é essa. E é uma tarefa diária. E é uma tarefa que é para você empreender com você. Não é para você empreender pelo outro. Você não está aqui para corrigir o outro, salvar o outro, mudar o outro, transformar o outro, ajudar o outro. Não. Você está aqui para empreender essa jornada de cura da sua mente. É só para isso que você está aqui. Porque quando você faz isso, você salva o mundo. Porque você perdoa o mundo. Né? É o que ele fala aqui. Você vai se unir amorosamente ao mundo que você perdoou. Então, quando você perceber, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Quando você perceber que você está parando de dar atenção para as suas coisas, para ficar perturbando a vida do outro, se volte para si mesmo. Se volte para si mesmo. A sua tarefa é pedir a correção da sua mente e não pedir a correção da mente do outro.
né? Eu, na terça-feira, conversando com alguns amigos sobre o irmão dele, e que viveu várias situações de sofrimento, né? E eles me falando, tentamos fazer de tudo para ele se modificar. Tentamos fazer de tudo para ele ver onde ele estava errando. Não era possível. Às vezes a gente ainda tem que continuar a permanecer aprendendo através da dor, né? Ainda não é possível aprender através do amor. E isso é verdadeiro em algum nível para todos nós, né? Para mim também. Vamos ao texto que é o Espírito Santo, ele vai comentar o parágrafo 2, versículos 1 a 2. A meta, é isso mesmo? É, isso mesmo. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. O fim dos nossos sonhos é o objetivo do ensinamento do Espírito Santo. Os sonhos, ou a nossa percepção atual, como já vimos, é trazido, né, pelo Espírito Santo, é levado a um fim ao ter a nossa falsa, no momento em que a nossa falsa percepção de medo, ela é traduzida numa percepção real de amor. O processo de aprendizado no qual nós estamos nos engajando aqui e o assunto, né, do currículo de um curso em milagres é exatamente essa transformação de percepção que vai nos levar ao seu resultado final, o fim de toda a percepção, o fim de todos os sonhos. Algumas vezes nós ficamos muito super ansiosos e queremos que o sonho termine agora. Nós queremos uma infusão direta de conhecimento, mas isso não é possível. Nós não podemos pular o processo de transformar as nossas percepções, né? A gente não pode cabular essa aula, digamos assim. E aí ele cita um texto. Estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que se possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não a conheces. É do capítulo 3, item 3, percepção versus conhecimento. Já fizemos a live dessa sessão, tá? Se você quiser, é só entrar em contato comigo. Antes que possamos conhecer qualquer coisa, as nossas... E aí ele bota esse verbo conhecer entre aspas, porque aí já está falando do conhecimento que nos é pertinente no céu, né? A nossa percepção deve ser transformada pela nossa interação com o Espírito Santo, ao trazermos a nossa escuridão a ele, de forma que ele possa dissipá-la com a luz. Porque imagens e sons devem ser traduzidos... deixa eu ler aqui em português, espera aí. Pois cenas e sons têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. Há tantas coisas em nossas vidas que parecem dar testemunho ao medo. Elas dão testemunho à realidade do medo. E elas parecem justificar o medo e até mesmo demandar o medo, exigir o medo. A tradução disso, a tradução que o Espírito Santo está buscando efetuar dentro de nossas mentes é então mudar a nossa percepção das coisas de que tudo, literalmente tudo, que agora parece justificar e exigir o medo, se torna então
a nossa percepção transformada. Algo que justifica e demanda amor. Um minuto. Então, voltando aqui, né? E é esse o significado da palavra perdão em Um Curso em Milagres. É muito mais do que meramente ver as ações da outra pessoa de forma diferente. Significa ver tudo de forma diferente. Significa olhar para cada coisa horrível nesse mundo, para cada atrocidade, para cada traição, para cada doença e para cada morte. E de alguma forma, ver tudo isso que justifica o amor e que pede, que demanda amor. Algo que, ao invés de provar que a realidade é uma realidade de medo, prova que é uma realidade de amor, porque está pedindo amor, né? Por trás de tudo isso há um pedido de amor. E dessa forma, companheiros, acontece, né, um milagre. Porque esse é Um Curso em Milagres. E é exatamente sobre tudo isso que é Um Curso em Milagres. Como pode a nossa percepção das coisas ser modificada tão radicalmente? Nós não sabemos. E nós não precisamos saber. Isso é que é legal. Esse é o trabalho do Divino Espírito Santo dentro das nossas mentes. Ele sabe como fazer isso. Tudo aquilo que precisamos fazer é trazer as nossas percepções temerosas, cheias de medo a Ele, com disposição de tê-las substituídas pela percepção dele. Se nós as trouxermos, se nós estivermos então dispostos a ter essas percepções removidas de nossas mentes e substituídas, ele saberá exatamente como fazer isso. E ele fará isso. Porque ele já vê tudo que nós vemos como justificativas para o amor, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então pronto. A oração de São Francisco de Assis aqui já diz tudo, né? Vocês sabem que outro dia aconteceu uma coisa bizarra? Lembra um dia que eu estava aqui falando de São Francisco de Assis, usando como exemplo? Aquilo, São Francisco de Assis, assim, veio na minha mente, do nada. Tá? Acho que eu estava dando exemplo falando de homem, né? E aí, gente, naquele dia mesmo, eu estava lá no Instagram mexendo e eu descobri que era o dia de São Francisco de Assis. Vocês acreditam nisso? Foi semana passada. Eu achei uma sincronicidade tão grande. Eu acho que no meu inconsciente eu devia saber que era o dia de São Francisco de Assis, de celebração. E eu acabei então falando, né? Sem estar consciente da associação. Muito bem. O Espírito Santo já vê tudo em você e em mim como justificativas para o seu amor, o amor dele. Ele vê tudo isso como um caminho para nós, até que possamos, para no sentido, eu acho aqui que é no sentido de ele vir até nós, até que nós aprendamos a compartilhar a percepção dele com ele. E aí ele diz assim, ele cita o texto do capítulo 17. O Espírito Santo foi criado para ver isso para ti, até que aprendesses a vê-lo por ti mesmo. E todo o seu ensinamento leva a ver isso e a dar graças com ele. É isso que o Espírito Santo é, e é isso que o Espírito Santo faz, né? E é muito bonito, né? Então eu vou ler novamente a nossa lição.
Lição 283, a minha verdadeira identidade habita em ti. Pai, eu fiz uma imagem de mim mesmo e é a isso que chamo de filho de Deus. No entanto, a criação é como sempre foi, pois a tua criação é imutável. Que eu não adore ídolos. Sou aquele que meu Pai ama. A minha santidade continua sendo a luz do céu e o amor de Deus. Não está em segurança aquilo que é amado por ti? Não é infinita a luz do céu? Não é o teu filho a minha verdadeira identidade quando tu criaste tudo o que é? Agora somos um em identidade compartilhada, tendo Deus, nosso Pai, como a nossa única fonte e tudo o que foi criado como parte de nós. E assim oferecemos a nossa bênção a todas as coisas, unindo-nos amorosamente ao mundo todo, que o nosso perdão faz com que seja um conosco, né? Então hoje eu vou dar um dever de casa para vocês, né? A minha verdadeira identidade habita em ti. Hoje eu vou dar um dever de casa para vocês. Gente, eu tô tão feliz de conseguir mandar consertar o meu tablet velho, que é o meu favorito. Gastei apenas R$70 em meu tablet velho, que é muito velho. Meu tablet eu comprei em 2013, tem 11 anos, fez 11 anos agora em julho que eu comprei ele. Está funcionando perfeitamente bem. Então, vamos lá. O dever de casa que eu vou dar para vocês hoje vai facilitar o entendimento dessa lição. Hoje você vai tomar um tempinho, uns 5 minutos, e vai se olhar no espelho. E você vai se olhar no espelho fixamente, até que você vai começar a ver além da sua aparência física. E aí depois você me conta amanhã nos comentários como é que foi essa experiência para você. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã. A tua verdadeira identidade habita nele. Lembre-se disso. Até amanhã.